Porque, irmãos, nós viemos aqui nessa terra. Por quê? Qual é o meu e o teu propósito de estarmos aqui? A Bíblia diz que Deus nunca criou nada sem um propósito, como cantamos aqui. Sem uma razão. Tudo tem um propósito, tudo. Essa tarde eu recebi uma informação de uma briga de uma família. E eu estava estudando sobre isso, eu falei, Deus, mas tem um propósito nisso? E antes que as 6 horas chegassem, havia uma solução tão interessante para aquele desenlace que tinha acontecido ali. Eu falei, meu Deus, é verdade, tinha um propósito para isso também. Tudo tem um propósito. Tudo foi criado com um propósito. Tudo o que foi criado tem um propósito. Talvez você fala, mas eu passei já por tantas situações difíceis, pastor. Sim, Deus tem um propósito para que tudo isso acontecesse na sua vida. Tudo que Deus criou tem um propósito. Se eu estou vivo, é porque eu tenho um propósito. Diga comigo, se eu estou vivo, se eu respiro, é porque há um propósito para a minha vida. Você não veio essa noite a esse lugar, Deus escolheu você para vir para esse lugar. Veja que tem algumas cadeiras faltantes, é porque Deus não tinha um propósito na vida daquelas pessoas que aqui não estão, de ouvir esta ministração. Deus quer que você ouça essa ministração. Há um propósito para isso na sua vida, amém? Amém. Irmãos queridos, se você está vivo, se eu estou vivo, é porque há um propósito. Se eu respiro, é porque Deus tem um propósito para a minha vida. Em Colossenses capítulo 1, versículo 16, diz assim, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, todas, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Repita essa última parte desse versículo comigo, diga comigo assim, irmão, tudo foi criado por meio dele, e preste atenção agora, e para ele. Deus tem um propósito para a tua vida, do contrário você não estaria vivo. Deus tem um propósito e nós não descobriremos este propósito em livros de autoajuda. Nós não descobriremos esse propósito na nossa ciência profunda, nós fazendo 3 pós-graduações de doutorado. Não, nós não descobriremos esse propósito que Deus tem para as nossas vidas, a não ser meditando no Criador, criando uma linha de intimidade, criando um princípio na palavra, a não ser aprendendo a conhecê-lo. E é isso que eu quero essa noite comentar, porque me fez tão bem estudar isso aqui. Provérbios capítulo 16, versículo 24 fala, o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, até o perverso para o dia da calamidade ele fez, porque ele tinha um propósito. Ele tem um propósito, ele tem um propósito para a tua vida. E como você vai descobrir esse propósito? Eu repito, meditando no Criador, meditando na palavra, tendo intimidade. Por isso guardei essa ministração como última desta série de ministrações, porque quando você decidiu se arrepender dos seus pecados, quando você decidiu realmente buscar Deus com intensidade, quando você decidiu ter fervor, quando você decidiu ler a palavra, quando você decidiu, como nós vimos na ministração da pastora Débora naquele dia, ouvimos de fé, quando nós ouvimos a ministração do pastor Adalberto, que por aqui passou nesse período, todos nós descobrimos que nós precisamos ter intimidade com o Criador. O que é, irmão, um homem sem propósito? É nada. Diga comigo, é nada. Não, irmãos, eu não ouvi. O que é um homem sem propósito? Diga comigo, é nada. Isso, irmãos, é nada. É um homem que vai andando pela informação dos outros.
É um homem que é carregado pelos outros, é motivado por aquilo que ele vê numa televisão que ele não sabe nem quem manda na televisão. Ele é motivado por um conceito de uma pessoa que escreve qualquer coisa. Eu quero falar para você, pelo menos de 5 propósitos para os quais Deus te criou. Deus deixou claro na palavra dele. Irmãos, nós vamos passear pela Bíblia, são 21 textos que nós vamos ler da Bíblia essa noite aqui, para você ver como tem fundamento, 5 propósitos que Deus estabeleceu para você. O primeiro deles, diga comigo, eu fui criado para glorificar a Deus. Sim, eu quero ouvir você dizer mais forte ainda, diga assim, coloca a mão aí no coração, isso é profético para a tua vida. Diga assim, eu fui criado para glorificar a Deus. Sim, irmãos queridos, eu e você fomos criados para que a glória dele se manifestasse. Não, pastor, pode se manifestar através da tua vida, quando você expulsa os demônios, quando você faz o casamento lindo que você fez hoje meu dia lá. Não, não é o pastor que pode, é você. Deus tem um propósito para você. Aponte assim para você, ó, assim, acusando você, diga assim, Deus tem um propósito para mim. Eu sou feito, eu sou sonhado, eu existo para a glória de Deus. Você é feita, você é feito, você é sonhado, você foi criado para a glória de Deus. Quando a gente entende isso, todas as outras coisas ficam periféricas, os valores mudam na nossa vida, a gente passa de um outro degrau, a gente já não tem mais aquelas coisas que antes nos incomodavam tanto, elas perdem valor. Elas perdem valor. Apocalipse 4:11 está escrito assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, de receber a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, Deus. Sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas todas as coisas. Ele criou tudo pela vontade dele. Ele te sonhou, ele te imaginou. Salmo 149, versículo 4 fala: porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna, decora os humildes. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação Ele leva a salvar os humildes. A Bíblia diz que Deus é amor. A Bíblia não diz assim, Deus tem amor. A Bíblia pode dizer isso a meu respeito, a teu respeito. Nós temos amor, nós lutamos para amar. Não, Deus é amor. Diga comigo, Deus é amor. É importante nós pegar esses preceitos. Eu preciso ter algo para amar. Deus pensou, vou criar o homem. Deus te criou para te amar. Deus te imaginou milhares de anos atrás, sentado nessa cadeira aqui. Milhões, quem sabe, de anos, sentado nessa cadeira. No dia 17 do mês de agosto, ano 2014, que horas são agora? 21h05 no meu relógio. Deus te imaginou, vai estar sentado lá e vai ouvir que eu amo Ele, e Ele vai entender e vai crer. Queira Deus que você creia nisso. Deus te criou para te amar. Deus não tinha necessidade de nos criar, pois Ele não se sentia só. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Não, Deus decidiu. Ele nos conhece no todo e quer que o conhecemos e os amemos. E o amemos. A gente não é como os animais, claro que não. Nós somos racionais, feitos à imagem e semelhança de Deus. E isso significa que Deus nos deu capacidade e livre-arbítrio recíproco para conhecê-lo. Eu estava estudando isso essas semanas aí. E essa semana eu fui fazer um exame lá
na Unimed. Uma médica me atendeu lá, jovem. E em 3 minutos que eu pedi, então me dê 3 minutos, eu sei que a senhora está super atarefada. Não, por favor. Ela queria saber quem eu era. Eu falei, eu sou pastor de uma igreja lá em Itapema, meia praia. Em 3 minutos ela estava chorando, porque eu falei exatamente isso para ela. A senhora consegue entender que Deus ama? E que Deus ama a senhora exatamente como é. Não é possível Ele me amar. Ama sim. Pode crer, Ele ama a senhora. Foi tremendo lá, saí emocionado de lá. Nós não somos então como animais. Nós temos o poder de comunicar com Deus. É diferente. Eu e você temos o poder de falar com o Criador a todo instante. Poder ter uma relação com Ele. Por isso Ele nos fez. Ele nos deu o poder de conhecer e amá-lo. De conhecer e amá-lo. Oséias capítulo 6, versículo 6 fala assim: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Ou seja, Deus está dizendo, eu não quero sacrifícios, e sim, eu quero que me conheças. Deus quer que você conheça Ele. Fale para a pessoa que está do teu lado e diga assim, Deus quer que você conheça Ele. Uns não conseguem nem falar isso para o outro, né? É difícil mesmo. Deus quer que você conheça Ele. Conhecer a Deus e amar a Deus é o primeiro propósito da sua vida. Este é o primeiro propósito. Conhecer e amar a Deus, para que a glória dEle possa se manifestar através da minha e da tua vida. Como Ele vai manifestar a glória dEle através da tua vida, se você não conhece Ele? A coisa mais importante que nós podemos entender nessa vida é que Deus nos ama. A coisa mais importante, a hora que nós entendemos que Deus nos ama e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que Ele ama, muda tudo, até as tragédias passam a ser vistas por nós com olhos diferentes. A coisa mais importante que nós podemos então fazer em consequência disso, nesta vida, é amar e corresponder a Deus, a esse amor tremendo de Deus. Se de um lado nós temos que entender que nesta vida Deus nos ama, do outro lado, o que nós temos que fazer então? Amar e corresponder. O princípio primário da vida e da existência do ser humano, portanto, é conhecer e agradar ao Criador. Nós nos esquecemos disso muito facilmente, porque esse mundo caído, regido, direcionado, dominado por Satanás e seus demônios, se encarrega de colocar percalços em nossa vida que nos afastam dessa direção, o tempo todo. Nós vamos sempre arrumar uma desculpa para não estudarmos a palavra, para não meditarmos no nosso Criador, para não vivermos uma intimidade com Ele. Se não entendemos isso, nós não entendemos o sentido básico da vida. Um dia Jesus estava andando. Olha, Jesus estava andando pela rua e alguém perguntou: ei, mestre, qual é o principal mandamento da lei? E Jesus respondeu num texto que está lá em Mateus, capítulo 22, versículos 37 e 38. Jesus disse: amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Assim como você entende de negócios, assim como você entende de fazer um filé à parmegiana, fazer um pudim bem feitinho, de fazer uma limpeza da casa, Deus quer que você entenda muito mais dele. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Portanto, o primeiro e o mais importante. Quantas coisas nós temos colocado acima dele? Quanto eu questiono os irmãos às vezes. Não há nada igual a isso. Amar e conhecer o teu Deus
de todo o coração e com toda a força da tua mente. A cada nova oportunidade de deixá-lo em segundo plano, haverão muitas tentações para isso, claro. O mundo jaz aonde? O mundo jaz aonde? Claro, haverão muitas tentações. Mas a cada nova tentação que você tiver, a cada novo desafio de colocar alguma coisa acima de Deus em sua vida, você vai meditar e vai dizer: não, eu já aprendi, eu vou amar e conhecer o meu Deus do coração. A palavra que resume agradar a Deus é adoração. Adoração. Muitas vezes nós falamos aqui: adore Deus com as suas ofertas, seus dízimos, adore Deus com sua palavra, adore Deus com suas atitudes, adore Deus com a sua vida. Por isso, o primeiro propósito para a sua vida é ser um adorador em espírito e verdade. Queria que você levantasse tua mão direita assim e dissesse: Deus, eu quero ser um adorador em espírito e em verdade. Adore Ele aplaudindo Ele agora, adore Ele. Isso, adore Ele. Eu quero ser um adorador em espírito e verdade. Eu quero adorar, eu quero amar, eu quero conhecê-lo. Adorar é muito mais, irmãos, do que uma música. Adoração é um estilo de vida. Desculpe, diga assim: adoração é um estilo de vida. Irmãos, adorar é o mais importante que nós podemos fazer com todas as nossas atitudes. Se preocupe que a adoração precisa agradar a Deus e não agradar a você ou a mim, ou o seu vizinho na cadeira da igreja. Não. Quando nós viemos aqui para a igreja, nós não viemos aqui para ser agradados pela adoração. Até contagiados pela própria música, sim. Mas nós viemos nesse lugar trazer a nossa adoração a Deus. Erga sua mão direita novamente e diga: Deus, eu vim nesse lugar trazer a minha adoração a Ti, porque Tu és o meu Senhor. E eu decido viver o Teu propósito de agradar a Ti, em nome de Jesus. Aplauda mais uma vez o Senhor Jesus. Muita gente fala assim: eu não recebi nada da adoração hoje. Eu fico olhando e falo: mas não é para você receber mesmo. Eu vim aqui, pastor, mas estava tão frio, adoração, não recebi nada hoje. Eu falei: não, você que não adorou. Você veio nesse lugar para adorar a Deus. Adoração, portanto, o que é, irmãos? É entrega. Adoração, irmãos, é entrega. Toda a minha vida por inteiro como ato de adoração. Veja o que diz Romanos capítulo 12, versículo 1. Eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Essa é a vossa adoração. Qual é então o segundo propósito? Seu primeiro propósito é viver para a glória dele. Qual é o segundo propósito? Porque Deus te criou. Diga com o pastor: eu fui criado para integrar a família de Deus. No momento em que você foi chamado e escolhido, ou seja, você saiu do mundo natural e veio para ser filho, você deixou de ser criatura e passa a ser filho, você é convidado a vir à casa do... Você é convidado a vir à casa do... Isso, você é convidado a vir à casa do Pai. Efésios capítulo 1, versículo 5 fala: nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito
de sua vontade, ou seja, segundo o querer da vontade dele, o amor da vontade dele, ele nos predestinou para a sua família, para sermos seus filhos. Quando nós entendemos que nós fomos criados para fazer parte da família de Deus, que Ele te quer pertinho dEle. Ele te quer pertinho dEle. Por isso Ele criou a igreja, porque Ele te quer pertinho dEle. Então não haverá complexo de inferioridade. Não haverá mais complexo de inferioridade, porque você tem o direito de estar diretamente ligado com Ele. Você não é menor que ninguém. Você é tão filho quanto o pastor, quanto a pastora, quanto o irmão tal, o irmão X, o irmão que chega aqui de X6, o irmão que chega aqui com a carrocinha. Não importa, todos somos iguais. Para Ele todos somos iguais. Diga comigo, todos. Nós somos iguais. E não adianta. Pode recalcitrar no coração de quem quer que seja, que sejamos. Não, mas eu sou um pouco diferente. Eu, afinal de contas, já estudei. Eu não sei. Não, não tem nada disso. Todos somos iguais, somos filhos. Diga assim, somos filhos. E Ele quer. Fiquemos bem pertinho dEle. Por isso eu e você fomos criados para integrar a família dEle. Ele te quer pertinho dEle. Aqui, sendo iguais, nós somos amados igualmente pelo Criador. E temos as mesmas chances de conhecê-lo, de integrar a família, de crescer na família dele e viver na família dele. As mesmas chances. Nós somos feitos para integrar essa família eterna de Deus. E preste atenção, irmãos, preste atenção no que eu estou falando. Aqui é o teu treinamento. Aqui é teu treinamento. Nós todos vamos juntos para o céu integrar a família eterna de Deus. Se não fosse assim, por que estarmos aqui? Todos nós vamos. Às vezes eu vejo o cara falar para mim assim: eu não gosto daquele irmão lá da igreja. Eu falei, coitado dele, como é que ele vai fazer lá no céu? Ele vai chegar no céu e vai dizer: Deus, desse irmão aqui eu não gosto. Deus, esse aqui é muito chato. Deus, nós fomos feitos para integrar a família eterna dele, não a família consanguínea, não, mas a família espiritual eterna, conforme está em Hebreus capítulo 2, versículo 11, pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só, todos nós viemos de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhes chamar irmãos. Olhe para a pessoa que está do outro lado e fala: sabia que você é meu irmão? Eterno, diga assim, eterno, irmão eterno. Não, eu sou tua esposa, eu sou teu marido. Não, antes você, no reino espiritual, é irmão. A vida cristã é muito mais do que simplesmente crer. Irmãos, preste atenção nessa frase. A vida cristã é muito mais do que simplesmente crer. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 fala: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou. Em outras palavras, Deus nos deu o privilégio de nascer de novo para pertencermos à própria família dele. Você tem o privilégio de pertencer à família dele. Deus não nos chamou para vivermos isolados. Não. Deus não te chamou, Deus não te disse: olha, eu vou entrar no teu coração, vou habitar em você, vou te fazer nova criatura, vou te perdoar os pecados, vou te dar vida eterna para você viver isolado. Não. Viver só. Não, Deus te chamou para você viver em comunhão, para você integrar, para você pertencer. Deus nos criou para vivermos como igreja.
Esse é o segundo propósito dele. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Paulo está explicando para Timóteo, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Diga comigo, a casa de Deus é a igreja do Deus vivo. Coluna e baluarte da verdade. Paulo falou, aqui está escrito aí, estamos lendo aí. Deus disse, a vida cristã sem o apoio da família de Deus não é possível. Como viver isolado? Se não conta com uma família, com a família de uma igreja, você não tem um fundamento, pois para o cristão, isto não é uma opção. Não é uma opção você ter uma igreja ou não. Não é não. Deus pretende e espera que você esteja vinculado, como Paulo explicou aqui, a uma família cristã chamada igreja. A Bíblia diz que a igreja é um corpo. Olha, preste atenção nisso, é importante, porque tem tanta crítica à igreja. E nós queremos andar dentro dos princípios da palavra aqui nessa casa do oleiro. Então, a Bíblia diz que a igreja é um corpo, não um negócio. É um organismo e não uma organização política ou civil. Você nunca vai ver aqui nessa igreja alguém falar em política aqui. Você nunca vai ver alguém aqui dizer assim, olha, vote no fulano, vote todos aqui, todos vocês votem em quem vocês querem. Eu voto em quem eu quero, a pastora vota em quem quer, você vota, Paulo vota em quem quer. Mas nós nunca vamos, porque isso aqui não é uma organização política. É uma organização de amor. Nós vamos sim continuar fazendo muito amor, através do mercado solidário, através da oração no hospital, através da oração na cadeia, através do consultório dentário, enfim, nesta terça-feira nós vamos apresentar a todo mundo que vier aqui, o redimensionamento do Ministério de Misericórdia e Amor da igreja, e vocês vão ver como a coisa está andando, vai ficar cada vez mais linda, graças ao trabalho de todos que até aqui cooperaram. Então, a vida cristã precisa do apoio. Ela não é uma instituição, ela é uma família. Diga comigo, a igreja é uma família que eu preciso pertencer. A Bíblia diz que um cristão sem uma igreja é um órfão. Está escrito em Romanos capítulo 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros uns dos outros. Membros uns dos outros, membros uns dos outros. Estamos aqui para nos ralar, para nos descascar, para nos amar, para nos perdoar, para nos criticar, para errar e acertar, mas todos nós temos um objetivo, estarmos juntos no céu, amém? Amém? Eu vou repetir porque eu queria que você dissesse, é profético para a tua vida. Todos nós estamos juntos aqui nesse local, para irmos juntos ao céu, amém? Talvez ainda a gente não se deu conta, mas nós não somos feitos para dependermos só das nossas forças, mas da família da igreja, numa dependência mútua e agradável a Deus. Por isso, quando a gente ora um pelos outros, quando a gente estende a mão para que todos que colocaram aqui o dízimo e a oferta seja abençoado, a gente está orando pelas pessoas. Esse meio-dia lá no casamento eu falei para as pessoas, olha, muitos que estão aqui eu nem conheço, estenda as suas mãos para cá, vamos orar por esse casal, quem sabe vai ser a tua oração que Deus vai atender. Ou seja, somos uma família mútua, numa dependência agradável a Deus. A vida cristã é impossível sem o vínculo com os outros cristãos. Como fazer? A Bíblia chama a igreja, como nós lemos aí, um só corpo, o corpo de Cristo. Quanto mais maturidade como crente, mais você vai amar e gostar de ser igreja, de estar na igreja. Quanto mais maturidade como crente. Se você não gosta da igreja, como é que você vai querer ir para o céu? Se lá estarão todos os cristãos, como nós vamos para o céu se nós não gostamos? Deus instituiu a igreja para aprendermos a amar, para aprendermos a praticar, amar o próximo.
Amar a Ele sobre todas as coisas. Irmãos, o que nós vamos fazer no céu? Fiquei pensando, o que vamos fazer no céu? Nosso espírito vivificado vai para o céu. Na aula do Maturidade essa semana nós vamos estudar sobre isso. Então, o que você vai fazer no céu? Você vai amar a família de Deus, que se chama o quê? Companheirismo. Ter companheirismo é estar comprometido com os irmãos. Quanto estamos comprometidos com Jesus Cristo? Ele fala, ame-se uns aos outros, assim como eu vos amei. É uma koinonia que chama isso em grego. Comunhão autêntica implica em ter compromisso com os outros. Implica em ter compromisso com o teu próximo, em ouvi-lo, em ajudá-lo. Por isso este é o segundo e o principal propósito da sua vida. O segundo e o principal propósito da sua vida. Que aprendas a amar os outros membros da família do Pai. Pois assim será a tua eternidade. Enfim, chegamos no terceiro passo. Se nós, em primeiro lugar, fomos criados para a glória dele, em segundo lugar, fomos criados para pertencer à família dele, qual seria o terceiro propósito que o Paizinho nos criou? Esse é mais pegado, irmãos. Diga comigo, eu fui criado para ser como Cristo. Aleluia, eu fui criado para ser como Cristo. Romanos 8, 29 fala, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, entre parênteses Jesus, que não está ali, né? A fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Jesus, nosso irmão maior. Jesus espera, fomos criados, aqui fala, ó, também nos predestinou, diga comigo, predestinou a mim, para ser como o filho dele, meu irmão maior, Jesus. Isso não significa que Deus quer que me converter em um Deus, claro que não. Aliás, esta foi a primeira tentação que Satanás fez para Eva, lembram? Você pode comer dessa fruta proibida, porque se você comer, ele não quer que você coma, porque você vai ficar igual a ele. Desse mal não morrereis. Aliás, hoje tem muita igreja morrendo, porque continua achando com permissividade, dizendo assim, não irmão, desse mal não vai morrer. Troca pela terceira vez de mulher, pela quinta vez, pode se prostituir, pode trair, pode mentir, pode abandonar, não, depois você volta, pode fazer, não, irmão, uma vez que Deus te chamou, e você teve experiências, por exemplo, matrimoniais anteriores, não bem sucedidas, não há problema, Ele é suficientemente misericordioso, para te chamar, e realinhar a tua vida, mas agora que você está conhecendo a verdade, realinha e fala, não, agora eu vou fazer um casamento com essa aqui dentro dos princípios e vamos em frente. Quantos que o pastor Gustavo e a pastora Débora estão orientando aí para isso recomeçar? É assim que tem que ser. Talvez a gente não nos dê conta, né, disso tudo. Agora, a Eva foi tentada por Satanás para ser como Deus. Deus não quer que eu seja Deus, que você seja Deus, não. Mas Ele quer nos santificar como seus filhos, escolhidos e eleitos. Põe a mão aí no teu coração e diga, eu sou filho, escolhido e eleito. Deus quer que você incorpore as características, os valores morais do caráter de Cristo em sua vida. Deus quer que nos importemos com o que Ele se importa. Preste atenção. Que pensemos como Ele pensa, que nos importemos como Ele se importa. A Deus importa muito mais o que tu é, do que a tua carreira, do que o teu dinheiro, do que o teu poder, do que a tua fama, do aquilo que você faz profissionalmente. Porque quando você morrer, você não vai levar nada disso. Você não vai levar a tua carreira, o teu dinheiro, a tua fama. Você vai levar o teu caráter. O teu espírito edificado vai levar o teu caráter.
Você está passando pelo processo de fritação aqui na terra, como todos nós estamos passando? Sim, pastor. Diga assim para mim: sim, pastor. Tudo nós estamos passando. Para quê? Para que o nosso caráter seja edificado. E esse é que vai, o resto, diga comigo, o resto é resto. É periférico, meu irmão, minha irmã, é periférico. Essa semana nós fomos lá fazer minha primeira oração como pastor do lado de um caixão. Não tinha tido essa experiência ainda, fabulosa foi, gostei muito. Deus falou muito comigo. Pergunte para a pastora que alegre que eu voltei para casa, se havia algum resíduo de murmuração na minha vida. Acabou tudo. Por quê? Eu fiquei olhando, falei, meu Deus, eu estou vivo aqui, ó, né? Claro, com todo respeito, mas a gente tem a oportunidade, aos pés de um caixão, de meditar muito, e foi o que eu fiz com os irmãos lá. A Deus importa, portanto, muito mais aquilo que você é, só o que você é, e dentrinho do teu coração. Sabe aquele lugarzinho que só você e Ele conhecem? É esse lugar que importa para Deus. Esse que é o problema, mas é esse lugar que importa para Ele. Filipenses, capítulo 2, versículo 5, fala assim: tende em vós o mesmo sentimento, ou seja, a mesma atitude, que houve também em Cristo Jesus. Ser como Cristo no caráter, ser como Cristo nas atitudes. Eu sempre me pergunto, se Jesus estivesse aqui, o que Ele faria? Às vezes eu tenho vontade de pegar uma marreta e dar na minha cabeça, porque eu falo, meu Deus, Ele não faria nada disso que eu fiz. Especialmente quando eu cometo uma coisa errada, tipo, fico bravo no trânsito, por exemplo. Daí eu pego e falo, Jesus não faria isso. Mas é uma boa direção para você. Você perguntar, o que Jesus faria em meu lugar? Em meus passos, conhece o livro mais famoso, que mais vendeu no mundo até hoje? Em seus passos, o que eu faria? O que Jesus faria? Em meus passos, o que Jesus faria? O objetivo de Deus, portanto, não é que você seja igual a Deus, mas é que você se santifique. Não é a tua comodidade. Deus, mas me disseram que ser crente eu ia ficar tranquilo. Não. Quando você estiver muito tranquilo, cuidado, que o diabo está muito perto de você. Está muito acomodadinho, está bem do jeito que o diabo gosta. É bem assim. O objetivo de Deus é o teu caráter. Diga comigo, o objetivo de Deus é o meu caráter. 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 18, diz assim: e todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados. Diga comigo, transformado. De glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Um pouquinho diferente dali, na minha versão aqui. Todos nós somos transformados de glória em glória, dia a dia. Agora mesmo eu fui aí numa cadeira e falei para um irmão, viu, que bom que você está aqui hoje de novo. Mais um pouquinho e Deus vai transformando. Mais um pouquinho e Deus vai transformando. Mais um pouquinho e Deus vai transformando. É assim que funciona, porque Ele quer respeitar a nossa integridade. Ele não vai moer com nós, não vai arrancar o pescoço e sair rodando aí, viu? Ele vai continuar deixando o nosso pescoço no lugar. Menos mal, né? Então como é que Deus vai nos conduzir a sermos como Cristo? Pastor, mas então explique, como é que Deus vai me levar a ser como Cristo? Através de um discipulado dEle. Você é discípulo de Cristo. Diga assim, eu sou discípulo de Cristo. Através das experiências que Ele vai fazer você viver, das dificuldades que Ele vai fazer você viver, dos problemas que Ele vai colocar na sua vida, dos desafios, também das bênçãos e infelizmente através das tragédias também. Deus usa o Espírito Santo. Sim, Deus usa.
É no culto aí, quando a presença dele se manifesta aqui, você vê o Espírito Santo. Vai no monte, a gente viu, né? O pessoal fala, puxa, Deus falou comigo. Sexta-feira de manhã nós estávamos em poucos ali embaixo, às 8 horas da manhã, para ir orar no hospital, mas Deus falou muito forte. Foi lindo o que Deus fez ali. O Espírito Santo, Deus usa o Espírito Santo, Deus usa a Bíblia, Deus usa as outras pessoas, Deus usa a tentação, a tentação para nos levar, e inclusive, como eu disse antes, os problemas da sua vida têm um propósito, as situações difíceis da sua vida têm um propósito, você precisa entender qual é o propósito, e o propósito é ter a oportunidade de desenvolver o teu caráter. O propósito de Deus, a cada novo percalço, Ele pretende desenvolver o teu caráter, é tudo o que Ele quer, respeitando você, amando você. Às vezes Ele vai apertando o parafuso assim, Ele vai fazendo assim na gente. A gente tem que se humilhar, a gente tem que se quebrantar, a gente tem que se ajoelhar, a gente tem que procurar Ele através de propósitos de oração, de jejum, durante muito tempo, e Ele fica assim, parece que Ele está em silêncio, mas Ele está trabalhando, Ele está trabalhando. Deus vai te fazer passar pelas mesmas coisas que Cristo passou. Deus, escutou bem o que eu falei? Vai te fazer passar pelas mesmas coisas que Cristo passou. Houve um momento em que Jesus estava só? Sim, diga sim. Houve um momento em que Jesus esteve cansado e esgotado? Houve um momento em que Jesus foi mal entendido e criticado e julgado injustamente? Houve um momento em que Jesus se sentiu tentado em se dar por vencido? Sim. Houve um momento que Jesus falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Vai haver momento em que você vai dizer: ah, meu Deus. Mas nunca esqueça, Ele te fez com o propósito terceiro de te fazer igual a Cristo Jesus. Porque pensas que Deus permitiria que um filho dele passasse por todas essas coisas? Você acha que Ele sente prazer em ver você numa situação tórrida, num momento difícil? Não. Algumas pessoas, quando se convertem, creem que os problemas acabaram. Tem aí o tal da teologia do Deus proverá. Então pode deixar, eu vou esperar, Deus vai prover. Eu posso continuar pecando, posso continuar com o meu caráter antigo, posso continuar mentindo, posso continuar adorando outros deuses, posso continuar idolatrando, posso continuar fazendo da igreja uma religiosidade, posso fazer o que eu quero. Não. Por que Deus iria fazer isso? Nós não estamos no céu, nós estamos aqui na terra. Nós vamos para o céu, mas nós estamos aqui na terra. E o caráter de Cristo está descrito muito bem. A gente estudou aqui no Maturidade, e os que forem para Maturidade passarão certamente novamente por essa aula, chamado fruto do Espírito. Está descrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. Estampa exatamente o caráter que Deus quer de cada um de nós. As 9 qualidades essenciais do caráter de Cristo estão descritas lá, e diz assim: o fruto do Espírito é amor. Diga comigo: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. 9 qualidades essenciais do caráter de Cristo para nossas vidas. E como Deus vai produzir o fruto do Espírito em nós, em nossa vida? Hoje meu dia nós estávamos falando disso na mesa lá. De repente você está andando na rua e você recebe o fruto do amor de um momento para outro, e pronto, a partir daquele dia você é uma pessoa amorosa, que ama todo mundo. Não é assim que funciona. De repente você acorda de manhã e inexplicavelmente se torna uma pessoa pacienciosa. Até ontem à noite você era irritado, nervoso, não tinha paciência, e amanhã... Não é assim que funciona. De repente você carece de muita mansidão. Eu é que sei disso. E aí
você vai se tornar manso de um só golpe, porque o pastor colocou a mão na tua cabeça, pronto, agora você é manso. Não, nem se colocar uma marreta na cabeça vai ficar manso. Mas sabe como é que Deus faz? É fácil amar, por exemplo, pessoas agradáveis, não é fácil? Como muitos aqui na igreja são tão agradáveis, é tão fácil amá-los. Porém, para nos desafiar, Deus vai colocar no nosso círculo de pessoas muito desagradáveis, para testar, para nos fazer ampliar, aumentar o nosso nível de amor. Vai colocar na nossa frente pessoas que vão nos levar à tentação de nós perdermos a paciência, e então nós começamos a trabalhar isso com grande intensidade, e de repente, um ano depois, nós olhamos para trás e falamos: meu Deus, como hoje eu sou mais paciente. É assim que Deus vai trabalhar. Não se trata de amar, ou se tratar bem ou não. A ordem do mandamento é amar e pronto. Como que Deus nos ensina a ter paciência? Por exemplo, eu estou aprendendo a ter paciência nas instituições públicas, nas embaixadas para tirar visto. Você tem que ter paciência. Para você ir num médico, marcar a hora, você tem que ter muita paciência, não é verdade? Pelo menos nos dentistas não, mas marca a hora, se chega lá, está lá, vamos lá. Glória a Deus que é assim, né? Cada tentação que você tiver é uma oportunidade para você crescer. Preste atenção. E muitas vezes, outro dia eu estava lendo um livro do pastor Luciano Subirá, ele apelidou de sataneira as atitudes que Deus permite que Satanás venha colocar na nossa vida, para que nós possamos reagir e crescer no caráter. Ele chama de sataneira. Ele conta muitas experiências pessoais dele, em que ele foi colocado diante de situações difíceis, porque Satanás vinha tentá-lo, e aí ele entendia, falava: opa, aqui é a minha hora de reagir, mostrar o meu caráter de Cristo. Portanto, diga para a pessoa que está do teu lado aí, diga assim, ó: cada tentação que você tiver é uma oportunidade para você crescer. Qual que é o objetivo então? É a maturidade espiritual. Filipenses capítulo 1, versículo 6 está escrito: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Irmãos, escute, Deus vai completar a obra que Ele começou. Só que tem uma diferença: Ele não tem pressa. Nós é que temos pressa, Ele não tem pressa. Diga para quem está do teu lado aí: Deus não tem pressa. Portanto, quando você estiver triste, porque você claudicou, porque você errou outra vez, lembre-se do seguinte: olha aqui, ó, se você aprender isso aqui essa noite já está bom. O que importa é que, ainda que você não seja agora o que você gostaria de ser, ainda assim, tampouco você é o que você era. Ainda que você não seja agora tudo o que você gostaria de ser, quando você ouve uma palavra dessa, você lembra: meu Deus, eu gostaria de amar mais a Deus, eu gostaria de ter tido uma vida diferente, eu gostaria que você... Não importa, o que importa é que certamente essa noite, eu e você, vamos sair por aquela escada diferente do que entramos, porque nós estamos conhecendo os 5 principais propósitos de Deus ter nos criado. Então, tudo que você fez, olha só, o que importa é que, ainda que você não seja agora o que haverá de ser daqui a pouco, ainda assim, tampouco és o que você era. Você já cresceu? Diga comigo: eu já cresci. Só o fato de você estar aqui já te fez crescer. E é isso que nós não podemos esquecer. É isso que nós não podemos esquecer. Porque nós fomos feitos para sermos a imagem de Jesus Cristo. Muito bem, irmãos. Então, pastor, depois de tudo isso, qual que é o quarto propósito que Deus me criou? Diga comigo: eu fui criado para servir a Deus. Nós somos criados para servi-lo. E nós esquecemos isso.
Efésios capítulo 2, versículo 10, assim: porque somos criação, somos feitura de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Meus irmãos queridos, Deus planejou você antecipadamente, para que cada um de nós, eu e você, possamos fazer boas obras aqui na terra. Essas boas obras também são conhecidas como o nosso ministério, o nosso serviço. Aliás, ministério e serviço é a mesma coisa. A Bíblia diz muito claramente que você foi criado para servir a Deus. Você foi criado e formado para servir a Deus. Você foi salvo para servir a Deus. Você foi escolhido e chamado para servir a Deus. Você recebeu os dons, você recebeu os talentos, você recebeu o sopro de vida do Criador para servir a Deus. A Bíblia diz que todos os cristãos são ministros. Nem todos precisam ser pastores. Não, claro que não. Mas todos são ministros. Na Bíblia a palavra servo e ministro se confunde. Se você lê em hebraico no Antigo Testamento, em grego no Novo Testamento, se confunde. Servo e ministro são a mesma coisa. Portanto, serviço e ministério é a mesma coisa. Não há diferença entre as duas. Muita gente chega assim: pastor, eu quero um ministério na igreja. Eu falo: então qual é o serviço que você vai fazer? Não, o serviço eu não quero só o ministério, quero só o título, quero só o poder, só a fama. Não vai conseguir, porque Deus não permite isso. Então o que é ministério? É serviço. Pronto. Sempre que você usa os seus talentos, as suas habilidades, os seus dons para ajudar alguém em nome de Jesus, isso é ministério. Não importa. Você pode fazer isso individualmente, porque é na multiforme das ações, do caráter, da personalidade de todos nós aqui, que Deus vai atuar. Alguns falam: não, pastor, me dê um ministério que eu possa trabalhar sozinho, porque eu ainda preciso crescer em direção à comunhão, a compartilhamento com os irmãos, então eu quero trabalhar sozinho. Outros vão dizer: não, pastor, se o senhor não me der gente para mim me envolver. Quais são os talentos, as habilidades e dons que Deus te deu e estão aí escondidos no teu coração, na tua vida, na tua mente, e precisam ser usados para que o nome dele seja glorificado e se cumpra o primeiro propósito dele na tua vida. Deus vai usar a sua formação espiritual, sim. Deus vai te dar oportunidades, sim. Deus quer usar os recursos que te deu para o reino dele, sim. Os recursos que Deus te deu para o reino dele, sim. Deus quer usar a sua personalidade, sim. Deus quer usar as suas experiências anteriores, tristes até, para multiplicar ensinamentos e crescimentos, claro que sim. Deus usa todas as suas experiências pessoais em todas as áreas para te moldar num instrumento ministerial dele aqui na terra. Aqui eu quero convidar você a entender bem o quinto propósito que Deus te criou. O quinto propósito é assim, diga comigo: eu fui feito para uma missão. Está lá em Evangelho de João, capítulo 17, versículo 18, diz assim: assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Eu quero que entendam a diferença entre ministério e uma missão. Ministério é o que você faz aqui na igreja, aqui dentro da igreja, servindo os irmãos, servindo o corpo, estando junto, compartilhando.